dia, bom dia, bom dia! Papo quântico da Gigi, Gigi Gateira. Diz que toda bruxa tem que ter o seu gato preto, tá aí, ó, o Bento participando da live. Eita! Bom dia, gente. Vou esperar a turma entrar aqui. E aí, você vai participar da live? Vai, fica no meu colo. Não fica, não. Não fica. Vai deitar aí, vai. Ah, Lorene, você viu o Bento? Bento, abri a live com ele no colo. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom com vocês? Gente, final de semana interessante. Segundona. Pois é, menina, esse gatão tá aqui, agora deitou aqui do meu lado, um tapetinho ali. Ele tava sentado na minha cadeira, deitou na minha cadeira. Eu falei, então nós vamos ter que fazer live junto, porque... Ai, uma correria pra poder estar aqui com vocês, que vocês nem imaginam. Uau, como pode melhorar, hein? O que mais é possível? Ó, ainda tem um pouquinho de água aqui pra mim, ainda bem, senão ia ter que sair pra pegar água. Tudo bom? Passaram bem o final de semana? Aqui foi muito interessante, sim. Foi bom, foi tranquilo. E muitas consciências, né? Chegando e vamos que vamos. Vamos brincar de ser feliz, né, gente? Cada dia mais. Ai, o Bento é lindo demais. Não, ele tá muito fofo. Ui. Deixa eu respirar um pouco, tá? Um corre danado. Gente, façam suas perguntas. Vou deixar a live hoje para responder perguntas. Teve uma que me fez uma pergunta um tempo atrás que eu falei... Ah, tá. Que depois eu ia responder na live e eu não me lembro qual que é a pergunta. Vocês não têm dúvida de nada? Tá todo mundo feliz, resolvido? Cadê as dúvidas? Faz pergunta aí, gente. Conta pra nós. Hoje eu entrei tão esbafurida esbafurida demais, né? Eu entrei tão esbafurida na live que eu não sei nem o assunto que eu vou falar. Vamos falar sobre criação de vida, né? Sobre criar uma vida. Como que vocês estão criando a vida de vocês, o dia a dia, na prática. Ellen, você vem com essas perguntas, né, Ellen? Luz no fim do túnel. Ih, meu pai do céu, vocês são ótimos. Ai. Bom, a luz do túnel, até onde a gente sabe realmente, né? Onde se sabe realmente que é o momento que eles coletam, né? A consciência, o espírito da pessoa. A palavra não sei se é espírito que eu posso falar, né? Vamos dizer que seja o espírito, né? Esses nomes são já tá tudo tão bagunçado. Mas é o momento que eles coletam, né? E eles coletam e reciclam. Porque, gente, o que eu percebo é o seguinte: eles não podem te pegar à força. Eu acho que é isso, sabe? Porque se pudesse, né? Eu acredito que tem um padrão de consciência, assim, né? De seres que estão aqui na Terra, que porque eles não têm consciência de nada, né? Então, eles até coletam automaticamente, mas se a pessoa tá ativa, né? Não digo totalmente consciente, mas tá percebendo tudo que tá acontecendo e tudo. O que eles fazem? Eles atraem a pessoa para um espaço, um lugar, né? A gente sabe que acredito que a gente possa chamar isso de naves, né? Para poder reciclar e mandar de novo. Porque na realidade, gente, vocês têm que entender que essa realidade aqui, a Matrix, ela se tornou, não sempre não foi, de jeito nenhum, mas ela se tornou
o cultivo de uma fazenda de baterias, né? Nós somos baterias para poder alimentar esses seres, né? Energeticamente, no padrão de energia vital. Uns chamam de Ti, outros chamam de Ki, outros chamam de... tem um monte de nome, né? Mas nós somos baterias. E no momento que eles conseguem te coletar, porque na realidade eles estão trabalhando para, vamos dizer assim, existe uma pirâmide, né? Existem alguém, vamos falar assim, que estão no topo da pirâmide comandando tudo isso. Tanto aqui nessa dimensão quanto o que vocês chamam de quarta. Então, assim, eles controlam até pelo menos a sétima. Tudo. Mas vamos dizer que aqui nessa dimensão de realidade e na quarta, que a gente chama de quarta, astral e tudo, eles também fazem o que querem, né? Então, morreu, deixou o corpo físico, o que eles vão fazer? Eles vão usar as memórias que mais, vamos falar assim, tudo aquilo que você acredita, todo embasamento religioso, doutrinário, aquilo tudo que você acredita, você vai ser manipulado por aquilo, né? Então, se você tem aquela fé num determinado santo, num determinado avatar, o bagulho é bem complicado, né? Falar disso, porque isso envolve, né, muita crença e tudo. Então, normalmente, você vai ser manipulado, ou então por um parente querido, um pai, uma mãe, um avô que já faleceu, uma avó, né, te chamando. E quando você libera, né, depois de 7 dias que você consegue sair do corpo, o que acontece? Você fica meio que, eu vou dizer assim, perdido, né? Perdido no espaço. A grande maioria fica perdida, então eles vão coletando, né? Então, quando a pessoa falece, eles vão atrás. Agora, isso não quer dizer que vai acontecer só no 7º, pode acontecer logo depois, né? O pessoal que relata a EQM fala muito desse túnel. Agora, ainda é um grande mistério, porque eu acredito que existam vários tipos de túneis, né? Vários tipos de abordagens, né? Abordagens. E como parece que está interrompida não sei, eu acredito que deram uma interrompida na roda de Sansara, né, no programa de ficar indo e vindo, quer dizer, quem veio de um determinado tempo para cá, eu acredito que quem nasceu depois de 2012, mais ou menos, ou nasceu nessas últimas décadas aí, não volta mais, né? Eu acho que vai haver um manejo, é igual o gado, né? Que você não faz o manejo do gado, né? Você abre lá e você põe assim, esse pra cá, é a mesma coisa, é um manejo. Então agora eu acredito que esteja acontecendo um manejo, sempre há um manejo, um tipo de manejo. Agora tem outro tipo de manejo, que é assim, não acredito que vai poder reciclar para voltar para cá, porque vai ser totalmente transformado, né? A Matrix vai ser remodelada, resetada e remodelada. Então, é outro momento, né? É outro momento. Esse assunto é muito complexo. Mas a luzinha no fundo do túnel é complicado, né? Porque se você vai, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eles normalmente vão, dependendo do padrão de consciência da pessoa, eles vão convencer a pessoa que ela tem que voltar, porque ela fez merda, ela fez caca, ela fez isso. E a pessoa gente, quando você vai pra quarta, você sai do corpo, você tá muito sensível, né? A sua consciência expande, você fica muito impactado emocionalmente com tudo que acontece.
Então é praticamente nós somos uma presa muito fácil, né? Quando saímos assim do corpo, para eles poderem, né? Te convencer. Até então era assim, né? Agora eu não sei como é que tá sendo. Vamos ver qual que vai ser o manejo agora, né? Qual será o manejo? Bom dia, bom dia, bom dia para quem tá entrando. Estamos falando da luz do fim do túnel. Então, assim, não tem como bater o martelo. Mas eu digo para vocês que essa forma de atrair, né? Ela faz parte do manejo. Agora, eu não sei se a pessoa tem condição, ela consegue não entrar naquele caminho, ela consegue ir para outro lugar. Ela é atraída, porque uma coisa é certa. Até então, da forma que estava a estrutura da Matrix, ou a pessoa ia para a luz ou ela ficava vagando. Fica vagando igual essas entidades que vocês vê aí o tempo todo. Todo mundo vagando. E aí vira esse negócio. Aí o pessoal fala, não, mas tem aquelas colônias. Tem. Acho que nem tem mais. Acho que agora a guerra já destruiu tudo. Mas as colônias, né, são dos mesmos controladores. É tudo a mesma coisa, gente. Não tem por onde escapulir. Tudo a mesma coisa. Então, vamos ver, né, agora com o manejo, como é que faz com os acordos aí que estão acontecendo, com essa guerra, essa disputa por poder aqui, né, para ver quem é que vai ficar com o que aqui, né. Eles estão disputando entre eles, o jogo tá bem pesado e tudo. E parece mesmo que vão fazer uma chacoalhada boa aí para todo mundo ficar apavorado, desesperado, soltar bastante energia, né? Para eles. E vamos que vamos. Dizem que quando entra nesse túnel, a pessoa não volta a mesma. Pode ser verdade? Não volta a mesma? Ah, não sei, aí eu não sei o que você tá, assim, não sei. Ah, você diz assim, que a pessoa volta mudada, né? Você acha que eles trocam a entidade? Ai, gente, esse assunto é assunto bem complexo. Eu não, tem que ficar falando essas coisas aqui na internet, soltando isso aqui, eu não gosto não, porque fica irresponsável, sabe? O túnel. Ai. Eles não teriam super tecnologias para se sustentarem energeticamente? Que super tecnologia? Tem, uai. Eles usam a super tecnologia deles para tirar leite do gado. E eles vivem do leitinho do gado. Eles usam. Né? Só de forma direta, porque o Ti... As IAs não produzem energia vital. Você tem que ter, né, porque o ele faz parte de uma energia da sua essência espiritual, vamos falar assim, e ele tem a ver também com os nossos hormônios, nossas glândulas, sabe? Isso é um grande laboratório, isso tudo é controlado, trabalhado. Esse DNA aqui foi mexido, transformado, foi criado, mexido, transformado para poder fazer o que faz. Então, por isso, essas narrativas tão apaixonantes, né? Desde jogo de futebol, tudo, novela, noticiário sangrento, porque as nossas glândulas produzem diferentes modalidades dessa energia. O laboratório ele é bastante refinado. A gente fala assim a grosso modo, né? Aí tem as crianças, os pequenos, não pode nem falar as palavras na internet mais, são os pequenos e tudo. A coisa é bem, né?
É muito interessante. E eles vão manipulando tudo isso. Então, essa tecnologia deles é usada assim. É usada assim. Só que é da forma que tem que ser, né? Botar a gente para produzir. É um ser vampirizando o outro, que dá uma energia, um nível de energia que eles não estão tendo mais acesso, parece, né? Que eles não têm muito acesso. Parece que teve umas brigas aí, né? E aí eles foram se afastando da fonte e nós estamos conectados à fonte. E aí a gente tem um monte de glândula. E aí a gente vai produzindo aquela energia num padrão que é interessante para eles, né? Bem interessante. E isso é comercializado em níveis que vocês não fazem a menor ideia. É muito interessante quando a gente começa a olhar para isso. Mas não é agradável ficar olhando para isso. Não, esse negócio de difícil e tudo, né? A gente tem que... esse tipo de ponto de vista, é muito difícil. É complexo, mas para seres infinitamente grandiosos é um desafio, né? Eles interferem nos bebês, vêm para a barriga da mamãe, claro. Barriga da mamãe, os bebês. Claro, interferem em tudo. Eles estão na linha de produção. É uma linha de produção, desde reciclar, trazer de volta, tudo manipulado. É uma rede é uma linha de produção mesmo. Então, quando você não está consciente, você está totalmente na linha de produção, vamos dizer assim. Então, você está inconsciente total, aquela coisa assim, você só vive para sobreviver, você trabalha, sobrevive, e é o básico do básico, você está na linha de produção, total. Quando você começa a despertar, quanto mais consciência você tem, você já começa a se afastar, né? Um pouco dessa linha de produção, porque você também começa a não reagir da forma tão facilmente manipulada deles, você não vai ficar irado por causa das coisas, você não vai ficar se acabando por causa de um time de futebol, né? Não deveria, né? E essas coisas apaixonadas, né? Essas reações apaixonadas, e você não, à medida que você para vai se afastando, né? Da narrativa toda, do funcionamento pleno, de consumo, sabe, essa coisa muito padronizada, né? Aí já vai ficando um pouco fora do alcance deles. Aí você já começa a se conectar com coisas mais interessantes, desde você mesmo, né? Primeiramente em você mesmo e depois em outras coisas. Então, assim, eu vejo a curiosidade mental das pessoas. As pessoas querem saber como que acontece, assim, assado. Quando a gente deveria estar muito mais, pegar essa energia de curiosidade e botar para dentro e se trabalhar para poder expandir e não ser mais, né, presa. Tão fácil, né? Pra gente ficar mais consciente. E na hora que a gente conseguir sair do corpo, a gente não cair em determinadas manipulações, porque a questão nós não temos como controlar isso no nível do que eles façam, mas nós podemos saber como nós vamos reagir, a nossa reatividade, a forma como nós lidamos com isso. Então, assim, quando eu passo uma boa parte da minha vida aprendendo a fazer leitura energética, ter uma percepção consciencial, a sua consciência sabe se é para você ir para tal luz, ela sabe tudo. Isso é que eu sempre vou morrer batendo essa tecla com vocês, que a saída tá dentro. Não adianta e parar com esse negócio de querer ser vítima. Ai, mas é muito difícil porque eles são maus. Sai desse negócio de que isso tudo é vitimismo. Olha para isso tudo como um jogo de alta
É um jogo, os jogadores, né, tem uma tecnologia, uma não consciência, mas eles têm uma inteligência suprema. Esses seres que estão jogando esse jogo, eles foram o desenvolvimento deles de linhagem tecnológica, de DNA deles, foi um negócio assim, saiu do controle. São seres que saíram do controle e eles não têm conexão com a fonte. E aí eles têm que nos usar, né? Para poder ter essa energia. Agora, se você vira vítima disso tudo, você não tem saída, tá? Deixa eu ver o que estão falando aqui. Esse caso que você falou do laboratório, uma vez fazendo apometria em grupo, a orientadora explodiu o laboratório, daí um dia acho que os caras foram. Daí ela precisou fazer um processo para... a pessoa não pode, né, a gente não pode sair destruindo os laboratórios deles. Quando eu tô fazendo apometria, a minha equipe, eu falo, não vai retirar o que tem que retirar, que tem a ver com a sessão, com a pessoa que está sendo atendida. No mais, não toca em nada. Não toca em nada porque a gente não quer confusão, vai chamar atenção, tá doido? Pois, nossa, gente, coitado de mim. Falando de uma forma figurada, né? Gigi, você pode contar um pouco do que está para acontecer no Brasil? Não para causar pânico, mas para nos preparar. Eu sei que no meio disso temos que levar nosso padrão vibratório. Ah, querida, o que vai acontecer não é no Brasil, né? No mundo inteiro. Né? No mundo inteiro. Momentos bastante interessantes. A gente não sabe exatamente. Por exemplo, já começou a acontecer. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é eles que estão provocando. Eles podem pegar carona em alguma coisa e exacerbar mais ainda. Isso aí eu acredito. Mas isso é a situação da inversão dos polos magnéticos. Não é dos polos, do campo magnético da Terra. E quando essa inversão ela já está em pleno vapor, a hora que ela for chegando em patamares assim mais finalizadores e tudo, não fica perto. O reset da Matrix. A Matrix muda completamente. Então não existirão mais montanhas, nem só planície. Então você planificar todo o sistema Terra, né? O que está embaixo tem que subir, o que está em cima tem que descer. Mais ou menos por aí. E a questão das águas, né? Porque o que mantém a água na superfície desse espaço de Matrix que nós vivemos aqui é o campo magnético. Quando ele começa a falhar, as águas começam a descer. Então, né? Provavelmente grande parte do planeta, né? Do que você chama de planeta, não vai ter água durante um tempo. Então, o que a gente conta é com o plasma, a neve, né? É bem complicado, sabe, Lorene? Não dá pra ficar falando muito isso aqui não, mas não, é você viver o melhor que você puder, entrar pra dentro. Agora, grandes cidades, realmente bastante desafiador. Ficar em grandes núcleos, né, de cidade e tudo. Mas eu falo com você, eu tô esquentando minha cabeça com nada. Eu tô me conectando internamente. Eu vou estar onde eu devo estar. Onde eu estou por enquanto, eu sei que eu devo estar aqui. Então, pra mim, tudo bem. Eu não tô preocupada em salvar a minha pele, né? Porque o humano, ele quer salvar a pele. Só que quando você tem uma desestrutura muito, muito, muito profunda, muito grande, uma desordem muito grande, salvar a pele, às vezes, nem é tão interessante, sabe? Essa que é a realidade. Então, eu não tô nem esquentando minha cabeça. Eu tô me conectando cada vez mais a minha consciência com o meu duplo, entendeu? Porque só isso, você querer manter um corpo
terceira dimensão, num reset desse, onde as 7 dimensões vão ser unificadas, é impossível. Porque se você for trasladada para a dimensão que vai ficar, que vai todas, né, juntar, você já vai com outro corpo, provavelmente lá você não vai nem lembrar quem que você era aqui. Entendeu? Então, assim, o processo, ele é muito mais profundo e mais sério do que as pessoas, né? Porque o povo fica aí falando umas coisas na internet, só baboseira. Ai, porque transição pra quinta dimensão, porque nós vamos, e tá. Quer seguir, assim, como diz o professor Luiz Antônio, né? Só se desilude quem se ilude, né? Então, assim, não adianta iludir, ficar... É porque essa coisa, esse apego que as pessoas têm, quanto menos você se conhece, quanto menos você conhece as dimensões, quanto menos você lida com a que eu chamo de forças invisíveis, com as outras dimensões, quanto menos você está lidando com isso, mais medo você tem, porque aquela coisa de sobrevivência, assim, e a pessoa acha que ela precisa do corpo para estar consciente, né? E não precisa. Não precisa. O corpo é um veículo para você estar nessa dimensão. Esse corpo. Mas se você mudar de dimensão, você vai ter que mudar. Isso é uma regra. Quando você muda de dimensão, você muda de corpo. Não tem como você ir para outra dimensão com o mesmo corpo. Entende? Então, assim, quanto mais você abrir essa frequência interna de consciência, de fazer, usar ferramentas e entrar... Gente, abrir mão dessa palhaçada, dessa Matrix, assim, a gente vive, eu pago conta, eu faço tudo que eu tenho que fazer, eu vou no mercado, eu faço tudo. Então, isso é básico. Mas as pessoas estão muito iludidas, né? Estão muito apegadas aos confortos, a um monte de coisa. Olha só, para aí, analisa, por exemplo, a nossa relação com a comida. Como que nós estamos, que ponto de apego que nós estamos, o ponto de dependência química, que vai do açúcar, os carboidratos, aí, sabe, um monte de coisa assim. Começa a olhar para isso, isso é tão básico. Aí você vai começar a perceber o tanto. Quanto mais desapegado você estiver tranquilo com relação a tudo isso, com as suas emoções mais bem resolvidas, menos ansiedade, menos apego, menos desespero. Porque a gente está muito aprisionado na Matrix, muito aprisionado mesmo, e acha que não, eu não estou. A pessoa acha que porque ela está lendo um monte de baboseira na internet, que ela tá, que ela sabe o que eles estão fazendo e tal. Gente, isso é tudo manipulação. O negócio é mergulhar para dentro mesmo, e desapego, né? Porque você entregar o corpo físico em desespero não é uma boa pedida, né? Não é uma boa pedida. Tá, todo mundo automático total. Tá todo mundo no automático e tudo, né? E todo mundo... É aquele negócio, as pessoas sentam pra conversar só banalidade, só imbecilidade, só estupidez. Estupidez humana tá muito grande, mimimi, todo mundo vitiminha, mimimi, né? Então, estão acreditando um monte de coisa na indústria química, farmacológica. Todo mundo tá enfiado nisso aí, acreditando que isso resolve alguma coisa. Gente, as pessoas estão aplicando botox no rosto. Pergunta se ela sabe a consequência disso no sistema dela. Qual que, né? Se ela chegasse a envelhecer, o que vai acontecer com ela?
E o que que acontece? Toda a atrofia que acontece a nível afeta, né? Coisas que vocês não vou nem falar aqui. Então, assim, vocês estão entendendo? Vocês viram lá a fila de não sei quantas mil pessoas para comprar uma Havaiana da Gucci, sei lá, de R$ 350. Você vê isso aí, você vai fazer o que com isso? Isso aí não tem jeito não, vai pro saco mesmo. Desculpa, mas vai fazer o quê? O engraçado é que os iludidos acham que está no processo de despertar é que são os loucos. Me afastei de muita gente que acredita nas mentiras da IA e com padrão vibratório baixo. Mas nós estamos tudo no meio disso tudo, né, Lorena? Nós não somos melhor do que ninguém, não. O negócio aqui não brigo, mas não consigo mais ficar perto. As conversas, total desconexão, sim. Só falo bobagem, sabe? Mas aí não adianta você também entrar a gente entrar num julgamento, né? É olhar tudo, ter consciência e ir escolhendo você o que você quer pra você, né? Só que quem tá com filho, com família e tudo, não tem um querer sozinho, né? Então, é fazer a pergunta 24 horas, qual é a vida que funciona pra mim, né? O que vai expandir a minha realidade. O tempo todo, tudo que você for fazer, o que expande mais, o que expande mais, né? O que acontece, Gigi? Já apliquei ano passado quando aplica Botox. Ai, meu Deus do céu. Ai, querida, eu não vou falar disso aqui, não. Viver no mundo sem ser do mundo, um exercício. Verdade, concordo. Nesse aí, né? Vai vindo, você, né? Puder parar, é melhor, né? Vai tendo toda uma paralisia e tudo. Ele afeta diretamente a veia aorta. O negócio é bem complicado. O sistema desconecta o sistema, porque o seu corpo é todo integrado. Você interrompe, você bloqueia essa conexão, interconexão. Por exemplo, quando você mexe no pé, na parte de cima do pé, é a mesma coisa que você está mexendo na face. Quando você mexe na face, seu pé também. Então, vocês sabem que a sola dos pés, né, tá ligada aos órgãos. Então, nosso corpo é todo um sistema integrado. Aí você começa a interromper, né, essa ligação, essa fluir de energia, de um monte de outras coisas mais. Se interfere no todo. E aí começa a haver uma desconexão e você começa a não funcionar tão bem. E no processo de envelhecimento mais pra frente, assim, mais coisa, a pessoa pode ficar paralisada mesmo. Se ela aplicar muito botox e tudo, ela pode vir a ter problema de paralisia física mesmo, né? Das pernas, dos membros e tudo. É bem complicado. E outras coisas mais, né? Que dá uma olhada, tem aquela, como é que ela chama? Juliana Varão, ela conhece isso tudo, ela já aplicou, ela disse que não aplica mais de jeito nenhum, e ela sabe, lá no canal dela, ela fala tudo. Lorena, a partir de não ser arrogante é a mais difícil, tem que caprichar no personagem mesmo. É olhar para as pessoas e ver o quanto que elas estão adormecidas, né? Dormindo mesmo e sem consciência. E nós que estamos tentando despertar minimamente, né? A gente tá muito... Eu vejo que as pessoas se dizem muito despertas e tal, mas elas estão procurando pela sobrevivência delas. Elas querem salvar a própria pele. E não sei, né? Até que ponto que isso... Acho que mais interessante é essa conexão interna. Se você tiver que salvar a sua pele, quem vai te livrar é essa conexão interna, que vai a sua consciência maior, que vai te mostrar o caminho. Você tem que estar conectado. É no dia a dia mesmo, sim, não. Então vamos dizer que tá para acontecer algo, um lugar onde você tá para acontecer um terremoto. E aí você, sei lá, você é convidado para fazer uma viagem, você fica em dúvida, vou ou não vou? Aí você faz a pergunta, o que vai expandir mais e tudo. De repente você faz a viagem e aí isso tudo lá atrás desmorona. Tô dando um exemplo.
Você mora lá na beira da praia e tudo, e aí você sente que sua irmã que mora no interior, não sei aonde, te chama pra ir e você vai. E aí acontece um tremendo, sei lá, uma catástrofe, um tsunami gigantesco, essas coisas, né? E aí, assim, o pessoal lá no sul querendo reconstruir, vai levar tudo, não vai ficar, gente. Praticamente o estado do Rio Grande do Sul vai ficar debaixo d'água. Então, assim, as pessoas ficam pelejando, elas querem que as coisas sejam do jeito que elas querem que sejam, e não é assim. É bem... É recetando mesmo. Estão carregando a turma e muita gente, né? Vai embora. E se você tá no meio do bolo, se você tá no meio só das ovelhas, né? Se tá só no meio do gado, você vai junto com ele, é o que eu sempre falo. Verdade, Ellen, eu faço o que concordo, sério, mas assim, não é nem julgar, né? Ter consciência só e nem entrar em julgamento, olhar e tá tudo certo. E vamos embora, vamos cuidar de nós. Vamos acordar porque a situação, né? Vocês veem o que tá acontecendo, né? Lá no Rio Grande do Sul, vocês perceberam que, né? Que ninguém está preparado para nada e ninguém está interessado em nada. Não existe mais aquele papel do governo, porque, né, vai haver uma movimentação para... Não. Então vocês têm que entender que já deu para entender que é cada um por si. Então, quanto mais por si e a união das pessoas, do cidadão, é que vai sair ajudando quem puder ajudar. E às vezes a turbulência pode ser tão grande num local que não vai dar tempo de ninguém nem pensar, né? E não vai ter o que resgatar. Entende? Fora os conflitos que eles estão fazendo questão de fazendo, né? Então, conflitos armados aí que eles estão doidos. Então, assim, eles juntaram, eles estão vendo assim, a coisa vai acontecer, um monte de coisa, eles sabem disso, que eles puderem arrastar dentro desses conflitos deles, então, além de estar tendo uma situação geológica toda interessante da Matrix, reconfiguração dela total, tem os caras fazendo o que estão fazendo. É loucura pura, gente. Então, assim, vai pra dentro. O único lugar seguro que vai existir, que existe daqui pra frente, é dentro de você mesmo. Você me ensinou a respeitar o espaço de aprendizado do outro. Obrigada. Tem, sabe? Deixa o outro. Ah, gente, olha, os nossos familiares, pessoas mais próximas, queridas, tem gente que, nossa, as pessoas com as quais eu convivo, eu não posso, assim, fisicamente, né? Quer dizer, eu são muito poucas pessoas, mas assim, elas não tem nem condição de eu abrir a boca pra falar nada disso com eles, não. A minha convivência é bem Matrix com eles mesmo, né, e tal. Não tem o que falar, gente, não tem. As pessoas estão vivendo, elas estão casando, tendo filhos, elas estão construindo, fazendo, né, coisas assim no mundo. Não estou dizendo que é para parar, mas se a pessoa vai ficando muito consciente, ela vai evitar fazer determinados movimentos a médio e longo prazo. Então, assim, eu vivo o hoje. Eu vou vivendo o hoje. E aí, às vezes tem pessoas que chegam e falam assim, por que você não faz assim, não divulga assado, né?
Eu vou viver o hoje desse jeito que eu tô vivendo pra mim. Eu pergunto pro meu corpo, faço perguntas. Tá bom assim. É assim que eu estou escolhendo. Não tô dizendo que é certo, que é errado. É a forma como eu me sinto bem. Porque eu quero ter, eu escolho ter tempo de eu estar introjetada comigo mesma, percebendo as energias, fazendo as escolhas, independente do que falam. Então eu vou fazendo as minhas escolhas. E aí o tempo todo, tudo que eu vou fazer que envolve um pouco a questão do futuro, eu faço perguntas: isso vai expandir o meu universo, a minha vida, a minha situação? Isso aqui vai ser contribuição para mim mesmo de verdade nos próximos anos? Se não, não faço. Entende? E aí tem os alarmistas, né? Que vão e falam: porque vai acontecer isso em tal lugar, vai acontecer aquilo e vai acontecer. É pior. Eu acho que é pior. Mas assim, é óbvio que quem tá tendo um pouco mais de consciência e tudo, tem determinadas áreas, principalmente quando envolve água e tudo, gente, todo mundo sabe que a tendência é dar problema, né? Já tá dando uns probleminha, né? Onde tem água, tanto, você não viram o Amazonas secou em pouco tempo, poucos dias, e não retornou totalmente. Agora vocês imaginam, né? Aquilo tudo secando e outros lugares inundando. É assim. Então, eu vou escolher vou comprar uma chácara, vou morar num sítio, sei lá. Eu vou pro alto da montanha. E se a montanha descer? Se você não fizer pergunta, você tá lascado. Né? E se a montanha descer inteira? Adiantou você ir lá pro alto da montanha? Gente, sabe? Estou trazendo aqui algumas questões para vocês refletirem. Eu não estou trazendo as conclusões. Nem eu tenho conclusão, eu nem quero ter. Eu fico só olhando as coisas e tudo, vivendo um dia depois do outro, vendo o que está acontecendo. Né? A geopolítica, o professor Luiz Antônio contando, né? A gente fica vendo assim o teatro todo acontecendo. É um negócio absurdo, assim, e é legal porque ele traz assim o que realmente está acontecendo, né? E aí você olha e fala: realmente isso aqui é um jogo, isso aqui é uma palhaçada, né, gente? Matrix é uma palhaçada, né? Vamos falar a verdade. Palhaço de circo deve ser levado mais a sério. E eles estão fazendo todo o movimento para não ter resistência, não ter a menor condição deles não executarem, né, o grande plano de destruição. Olha lá o chefe de Estado Maior lá do presidente dos Estados Unidos. Olha se aquilo é humano. Olha que situação. Eles botam, eles não se dão trabalho nem de colocar um fantoche, um robô, um clone, sei lá o que, mais bem feito. Eles botam um troço qualquer lá, justa porque eles têm que mostrar o que eles estão fazendo. Mas a maioria não quer nem ver. Olha aqui, né, o nosso querido aí. Eu não aguentei, teve um que chamou de anão de presépio. Né, a pessoa que tá aí, que eles puseram, né, na presidência, nossa. Gente, achar que aquilo manda alguma coisa? Claro que não. Então esse é um circo dos horrores, para ver se o povo acorda, e nem assim as pessoas acordam. Elas estão lutando em tomar a máquina não, nós vamos governar. Vamos ver, né, o que acontece. Eu acho super louvável, né?
atitudes de caráter e assim de princípio, como o Pablo, tudo, o Pablito vem falando um monte de coisa. Eu acho legal para ver esse povo desperta e tudo. Agora, que vai conseguir fazer alguma coisa, né? Eu espero que ele sobreviva a tudo isso e tal. E aí as pessoas ficam, a ideia é manter todo mundo preso nesses, sabe? Todo mundo com aquela esperança, não, agora vai mudar tudo, ele vai entrar, vai mudar tudo. Gente, quem manda no planeta, você nunca viu, não vê e nunca vai ver. E quem manda faz o que quer, não adianta todo mundo falar, juntar e falar, porque esse cara aqui é que vai subir lá. Só que quem manda não é quem tá lá. Então, assim, não tô querendo tirar a esperança de ninguém, mas dizer assim, que enquanto esses seres não forem evacuados, e eles não vão sair, eles sabem de tudo que vai acontecer, eles sabem tudo, eles sabem tudo que vai acontecer. Só que os marionetes, né, eles vão manipulando as marionetes, nem as marionetes sabem o que vai acontecer. Mesmo aquelas que são, né? A elite já te retirou tudo que ela tinha dentro. Não sei se eu posso falar isso aqui, né? Lá do Vaticano. Tiraram tudo. Naquela adoecimento global, puseram todo mundo dentro de casa, eles fizeram um monte de coisa que eles queriam fazer, mas fizeram o que queriam. E eles tiraram tudo lá de dentro, gente. Tudo. Todas as obras, tudo que tem lá é tudo fake. E aquele quadro vermelho do príncipe, ele está dizendo para nós, é a mudança do céu azul para o céu vermelho. O campo magnético muda e a cor do céu muda. E não é só a cor do céu. O céu vermelho significa outras coisas completamente diferentes. É uma outra terra. E você só pode habitá-la com outro corpo, porque esse corpo aqui não suporta o campo eletromagnético do céu vermelho. Então, assim, não adianta, ninguém vira o jogo. Você tá afim de ir passar por isso e ficar lá, não. A coisa não é simples assim, não. Os caras já estão... Por que vocês acham que eles estão fazendo tudo tem o tal do grafeno? Porque eles, mesmo lá, eles querem controlar você. Então, assim, o jogo é muito mais pesado do que vocês pensam. Desculpa, mas, né, tem que falar assim para ver se vocês acordam. Então, assim, lutar pela Matrix, né? Mergulhe em você, seja mestre de si mesmo, amadureça, expanda sua consciência de verdade. Sai dessa infantilidade, né, que a gente vive. De vez em quando eu tenho uns mimimi que eu mesmo falo assim, não, eu dou uns puxão de orelha em mim mesmo. É muito desafiador, sabe? Nosso querido aí também se foi faz tempo, muito tempo. Foi em novembro de 2022. Tem coisa que tem que falar errado nessa internet, mas a gente só pode disfarçar um pouco, né? Rapaz, aqui tô vendo esse céu rosa vermelho, isso aí é um dos grandes, esse sol vermelho no norte, Bahia, né? Esse sol vermelho, o céu vermelho lá é indicativo de que nós estamos começando a ficar próximo de um monte de coisa que tá para acontecer. Então, assim, é conhecer os sinais, mas não se deixar afetar. Porque enquanto você estiver emocionalmente ligado a tudo, qualquer coisa aqui, você vai ser uma presa, né? É uma presa. Entende?
Por exemplo, você pega lá as pessoas que sobreviveram lá, estão lá lá no Rio Grande do Sul. As pessoas estão em abrigos e tudo. O que faz essas pessoas acreditarem que é lógico, gente, eu digo assim, a limitação, a pessoa está vivendo uma grande limitação. Tá? Não tem para onde ir, não tem o que fazer e tal, né? É lógico que eles vão criar campos, né, de contenção com nomes diferentes. Eles vão fazendo tudo, gente. Eles vão fazer tudo. Então, assim, rolou uma grande catástrofe num lugar, num estado, num lugar, vaza. Vaza. Quem sobreviver, vaza. Depois que, né, ajudou uns ali, vaza. Olha o que eles estão fazendo lá. O plano deles já, né, vai ser todo estabelecido e tudo. Então, assim, não vou falar para vocês que vai chegar um ponto que talvez, não sei se vai ter para onde correr, né? Mas se você não tiver ligado à sua consciência superior, você não vai saber o que fazer. E eu tenho notícias de pessoas lá no sul que estavam preparadas assim de uma certa forma e que já está num padrão de consciência melhor e que ficou ilhado lá nos lugares, não teve problema de tanto, né? Não estava no vulco-vulco e tudo, mas ficou em casa e passou bem, né? Até coletar água de telhado, de calha, teve que fazer e tudo, mas filtrou a água. Tem que aprender essas coisas, né? Porque se não quer dizer que você vai ter acesso o tempo todo, né? Então, se você tiver numa situação, você ter um filtro de barro em casa, né? Com uma vela boa, de carvão ativado, para você filtrar uma água mais suja, se precisar. Ideia. Você não sabe nem se você vai ficar em casa. Então, a gente faz a parte da gente, né? Ter um pequeno estoque, uma dispensa farta, é legal ter, né? Se você precisar ficar ali um mês, 2 meses, numa situação mais complicada, né? São coisas que a gente faz por equilíbrio, sabedoria. Agora não quer dizer que a gente vai conseguir, né? Então você tem que fazer tudo isso de forma desapegada. Não ficar achando, porque eu vou fazer que pra mim vai dar tudo certo. Nós somos muito infantis mesmo. A dita família real da Inglaterra é visível. A rainha, quando morreu, era visível. Sim. Eu não sei o que era visível, mas assim, aquela, né, são os híbridos mesmo. E a gente não pode nem falar exatamente o que eles são, né? Mas é isso aí. E tem gente que mora lá. Tem gente não, né, os cidadãos lá, eles têm eles se sentem muito honrados, né, de terem a rainha, o rei e tudo. Eles aplaudem tudo isso, estão muito ligados a essas tradições, né? Então é isso. Então o que vai acontecer, Lorene, é muito diversificado, não é bonito, não é interessante, mas vai pipocar coisa para todo lado. Agora, exatamente, tem lugares realmente que eu falo que estão condenados, né? Tem lugar que está condenado, não tem jeito. Se a pessoa achar que ela vai ficar em determinados lugares e que é complicado, mas cada um acha um lugar, né? Acha um lugar para si, ou fica onde está, mas se conecte de verdade com você mesmo. Hoje, a maior dificuldade das pessoas é manter sanidade mental, né? Porque eles estão emitindo ondas. Eu percebi muito claramente semana passada.
Eu fiquei uns 15 dias ou mais, assim, numa situação muito delicada, porque eu estava percebendo. Eu falo que é uma vibração de fundo, um medo, mas um medo. Eles estão, com a tecnologia deles, eles estão soltando ondas, né, muito potentes de modulação, assim, de medo, angústia, né, de um monte de coisa. Olha, eu custei a dar conta daquilo. Tive que usar muita ferramenta para poder sair, para desconectar, para parar de perceber, né, e tudo. Não é fácil não, gente. Olha, não é fácil para ninguém. Mas olha, é possível? É. Dependendo da situação, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Ninguém sabe o que realmente vai acontecer. Mas a gente sabe que muita coisa a nível geológico que já está acontecendo vai aumentar cada vez mais. E parece que realmente vai ter um ápice, né? Vai chegar um momento que vai dar um boom geral. E na hora do boom geral, que afeta tudo e todos ao mesmo tempo, que chacoalha tudo que a gente, né? Tá dentro de si. Tá conectado consigo mesmo, com a sua própria consciência. Estado de gratidão, gente, no dia a dia, eu tenho praticado a gratidão 24 horas por dia, no tempo todo eu tô agradecendo, mas assim, aqui dentro do meu coração. Vocês podem chamar de Deus, o que vocês quiserem, né? O universo, o éter, né? Eu agradeço o tempo inteiro, É um estado de frequência pessoal, procurar estar bem e não se envolver com essas notícias, ficar o tempo, não, olhou, tá? E continua a cuidar da sua vida. Nem olhar para ninguém mais, cuidar da sua vida, da sua vida interna aqui, ó. Parar de querer trazer consciência para o outro. Você não tá tendo consciência nem para você. Se você tivesse, você não tava aí preocupada com o outro. Cada um vai estar onde tem que estar. Padrão de consciência é uma busca de cada um. Isso é a coisa mais... Ninguém muda ninguém traz consciência para ninguém. Eu vejo as pessoas procuram meu atendimento, meu trabalho, elas realmente, eu vejo vocês aqui e tudo, vocês estão afim mesmo. Porque quem é que vai ficar todo dia ouvindo uma doida que nem a Giselda falando 1 hora por dia? Atendendo, fazendo atendimento, né, comigo, sessão, assistindo meus cursos e tudo. Porque se não tiver um benefício, algo concreto, não tem sentido, né? Então vai usando ferramenta, gente. Vai usando ferramenta. E a ferramenta, né? Qual que é a vida que funciona para mim? O universo me mostra o caminho. Me mostra, eu fico o tempo todo, o universo me mostra o caminho, viu? Onde que eu devo estar, o que eu devo fazer, o que é contribuição. Se havendo uma grande virada na Matrix, me mostra onde eu devo estar. Agora, a hora que ele mostrar, obedeça. Porque as pessoas pedem, a hora que a consciência vem, elas não fazem nada com isso. Porque muitas vezes essa consciência vai exigir de nós algumas medidas. E essas medidas é que eu pergunto, vocês estão preparados? Ah, não, mas eu tenho esse papel aqui, eu tenho que fazer isso, então... Entendeu? Então não adianta, o que eu falar aqui com vocês não vai adiantar. Vocês estão dispostos a ouvir mesmo a sua consciência quando ela vier? Esses dias, final de semana, minha consciência me mostrou uma situação prática aqui minha, de coisa minha de trabalho aqui, que eu olhei e falei, não tava afim, mas eu tive que olhar. E aí eu agradeci, eu falei, é tão bom ter consciência, né? Agora, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, não é problema meu. Minha mãe não assiste jornal, nem internet, nem nada.
Ela fala que as notícias ruins a afetam tanto que consegue sentir a dor externa. Sim, sempre achei estranho. Eu cheguei à conclusão que é o melhor. É. É porque a tecnologia, né? A televisão, ela tem uma tecnologia. Eu não suporto televisão ligada dentro de casa, né? Tem décadas que eu não assisto nem nada. Eu tenho uma toda enrolada num pano aqui, guardada, e não assisto nada. A frequência, quando liga ela, a frequência que entra dentro de casa, nossa, eu não... Mas, eu sinto diferença na hora. Se eu entro na casa de alguém que tá com uma TV ligada, que é muito comum, né? Tem gente que deixa 24 horas ligada para fazer barulho em casa. E aquela frequência ali, né? Eu não aguento, não. Cada um com suas escolhas, né? Tá tudo certo. Então, meus amores, é isso. Eu não queria fazer uma live assim segunda-feira, né? Eu quero deixar vocês todos animados essa semana. O que vocês vão criar de fantástico, maravilhoso nessa realidade, na vida de vocês? Qual consciência vocês escolhem ter? Quais as perguntas que vocês estão fazendo? Quais as ferramentas? Vamos lá. Por aqui também não assisto. Daí me chamam atenção sobre a campanha. E sabe que estou cismada. Deus no comando. Ela ainda terceiriza. Ai, meu Deus no comando. Ai, só rindo mesmo, né, Isabela? Ai. É isso aí, né? É isso aí. Prata e ouro coloidal salva muita coisa, né? Mas vamos que vamos. Então é isso, meus amores. Vocês desculpem, segunda-feira eu queria ter feito uma live mais alegre, né? Mas já veio os assuntos fortes aí, o povo querendo saber de luz no fim do túnel, não sei o que lá. E Matrix rolando aí, que, né, todo mundo querendo saber o que vai acontecer. Vai acontecer, a Matrix vai ser toda reconfigurada, né? Então, o que eu posso falar, como que é essa reconfiguração? Por exemplo, geologicamente não vão existir nem montanhas, nem abismos, só plano. Agora, para isso aqui ficar plano, vocês imaginam, né? Se fica alguma coisa em pé. Simples assim. Né? Como manter a sintonia? Foco nisso, por isso me conectei aqui. Sim, é foco em você, interno. Gigi, você está nos ajudando a expandir, daí as perguntas bem mais intensas. Pois é. E é olhar para dentro mesmo e, sabe, parar com esse negócio de querer salvar o outro. O sistema já... Gente, será que não dá para perceber que tá tudo desmoronando, sendo desconstruído? Então, essa lutar pelo sistema, né? Eu acho uma luta em glória, né? Mas vamos que vamos, né? Aquela camada de pessoas que estão dispostas e tudo, legal. Eu acho que sempre aparecem uns heróis aí, né? Eu falo que são os heróis da resistência, né? E é isso. Um dia depois do outro. Tá? Vive o hoje, um dia depois do outro, faz perguntas, se conecta com você mesma e entenda que o sistema realmente ele está sendo desconstruído. Tanto é que vocês veem o que está acontecendo, né? O cidadão civil no mundo inteiro, ele está tendo um tratamento um pouco, né? Diferente agora, não tá? É lógico que não importa, pode fazer manifestação de bilhões de pessoas. O que mudou? Quase nada, praticamente nada. E vamos que vamos, né? Vamos só deixando claro, né? Que o gado não tá muito disposto a ficar tão assim, mas as coisas que vão acontecer são além, tá além do controle.
E não ficar pensando em bobagem. Ah, porque vai acontecer coisa ruim, não. Não. Quanto mais você criar um universo bacana para você, de repente acontece um monte de coisa em volta de você, você fica lá onde você tá, não acontece nada. Nossa, o que eu tenho de relato, desde a época de lá na Índia, na época de Sai Baba, nossa, um monte de coisa acontecendo. Né? Lugares que houveram deslizamento e uma casa lá, a pessoa ficou lá. Meditação, usando lá as ferramentas que ela usava. E a casa ficou. Não aconteceu nada. Então, assim, parar de acreditar, né? Que as coisas são impossíveis. É acreditar no impossível. É desafiar a lei a realidade, é desafiar tudo isso, toda essa intenção maligna, né, que está sendo implantada, é desafiar isso tudo com a positividade, né, a alegria, o bem-estar interno, a sua vibração. Porque quando você está numa determinada vibração mais elevada, tá vibrando mais rapidinho e tudo, as coisas não conseguem te atingir, te alcançar. Você não tá, você tem que aprender a sair da frequência da coletividade, principalmente da mente. O espaço de consciência é diferente do espaço da mente. Então, quando você estiver na mente, você está vibrando. Gente, eu tenho que atender porque chegou gente aqui. Obrigada e até a próxima live amanhã. Espero estar aqui com vocês. Beijo grande.